Bem, galera, vamos lá falar aí sobre literatura barroca. A gente pode dizer que a literatura barroca, na verdade, é o primeiro estilo literário no Brasil. Afinal de contas, antes disso nós tivemos o quientismo, mas no quientismo você não tinha brasileiro produzindo literatura, né? Os portugueses estavam aqui e tudo mais e tal, e os índios não tinham a cultura da escrita. Então, o barroco, na verdade, é o primeiro estilo literário, assim, né? Então, esse vídeo é importante para quem está no primeiro ano do ensino médio, né? A literatura barroca cai na sua prova, tá? Normalmente no primeiro bimestre, no segundo bimestre. Galera que está no terceiro ano do ensino médio também, isso é bastante importante porque isso cai legal no vestibular e nem cobra isso daí, tá? Então vamos lá, vamos à aula então. Bem, galera, é o seguinte, a gente vai entender, tá? Antes de falar sobre barroco propriamente dito, tá? A gente precisa fazer um relacionamento histórico, assim, tá? Não sei se você já ouviu falar, tá? Na Idade Média, tá? Qual era o pensamento da Idade Média, né? O que era importante lá? O que era ideal, né? Teocentrismo ou antropocentrismo, tá? Bem, quem pensou, quem falou teocentrismo, essa é a resposta, tá? Teocentrismo. O que é teocentrismo? Teocentrismo é Deus no centro de tudo, tá? Deus, centrismo, Deus no centro de tudo. Então, o pensamento na Idade Média, tá? Ficou a Idade Média aí que a perninha do ar não saiu. Tá? Então, o pensamento na Idade Média era o teocentrismo, tá legal? Na sequência, a gente tem o Renascimento, tá? O Renascimento, o pensamento muda, né? Então, se se na Idade Média ah, o pensamento da sociedade é o teocentrismo, no Renascimento o pensamento da sociedade é o antropocentrismo. E o que significa antropocentrismo? Na verdade, Caramba, esquisito. Na verdade, antropocentrismo significa o homem no centro de tudo. Tá? Então, numa sequência histórica, você vai perceber que na Idade Média a galera pensava assim: ah, Deus é o centro de tudo. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que tudo que as pessoas faziam colocava um Deus na frente, sabe? Então, tudo que quisesse fazer, sabe? Tudo que eles faziam, na verdade, era sempre com foco em Deus. Inclusive, os guerreiros medievais, eles batalhavam nas guerras, né, em nome da Igreja Católica, assim. Tanto é que você deve ter percebido que a espada medieval, né, ela tem uma similaridade com um crucifixo, assim. Né? Então, quer dizer, isso representa, na verdade, um crucifixo e o guerreiro medieval ele lutava em nome da igreja, ele lutava em nome de Deus, assim. Já no Renascimento as pessoas começam a se questionar, bom, a gente fica lutando, a gente vai dar a nossa vida, né, pela igreja e tudo mais e tal, a gente vai começar a pensar dessa maneira, né? Para o guerreiro medieval, tá, lá atrás na Idade Média, se ele morresse na guerra, estava perfeito, porque ele estava lutando por Deus, ele ia passar a eternidade com Deus se ele morresse na guerra, né? Se ele vencesse a guerra, também estava muito legal, porque ele seria considerado um herói de guerra. Já no Renascimento, a galera começa a se questionar, tá? Então, existe realmente eternidade? Existe realmente Deus, assim? Tá? E começam a colocar o homem no centro de todas as coisas. Então, na Idade Média, teocentrismo, no Renascimento, o antropocentrismo. Na sequência histórica, a gente tem aí barroco, rococó, né? Aqui no Brasil a gente teve a literatura barroca e o período barroco, né? Então, olha só, o barroco, ele tem uma sequência não só histórica, mas uma influência do pensamento social desse período aí que a gente viu, tá? Então, esse antropocentrismo, ele acaba influenciando o pensamento da sociedade barroca, tá? Não só o pensamento da sociedade, mas a produção artística também, tá? E o antropocentrismo também, tá? Então, o que acontece? A sociedade barroca começa a entrar em um conflito, e o conflito é a palavra que define a literatura barroca. O conflito entre o divino e o profano, tá? Então, olha só, a sociedade barroca pensava da seguinte maneira: bem, eu não sei o que é certo, eu não sei se o ideal é eu ter uma centração religiosa, né? Que seria o divino, que a gente está falando aí, né? Não sei se o ideal é eu ter uma centração pecaminosa,
tá? Ter um foco num pensamento pecaminoso, né? Que seria o profano. Tá? Seria o profano, tá? Então quer dizer, você tem aí, de um lado, a sociedade que acredita que ser sozinho, independente de Deus, é o certo, e tem uma galera que acredita, tá? Que ser divino e acreditar em Deus é o certo, né? Então quer dizer, aí você tem esse conflito aí que define, na verdade, a sociedade barroca, mas não só a sociedade, mas a literatura também. Até mesmo porque a literatura, ela reflete o que a sociedade pensa, ela reflete o pensamento social. E agora você começa a entender mais ou menos o que acontece aqui com essas imagens, tá? Então, a sociedade, né, tinha um grupo que acreditava que estar com Deus era o certo, né? Outro grupo acreditava que estar com o diabo, tá? Ou não estar com o diabo necessariamente, mas não aceitar o que a Igreja Católica pregava, né? Aí, obviamente, a Igreja Católica já acredita que estar no muro, estar em cima do muro, se aproximar cada vez mais do demônio, assim. Tá? E tinha também as pessoas que eram elas mesmas assim conflituosas, assim, elas não sabiam, uma única pessoa não sabia se estava com Deus ou se estava com o diabo. O próprio Gregório de Matos, que é o principal poeta desse estilo literário aí, tem poesia que fala mal da igreja e tem poesia que fala bem da igreja, né, que fala bem de Cristo e tudo mais e tal. Então a efemeridade da vida, né, pensada lá no Renascimento, assim, você também tem muito marcada a coisa da morte, marcada nos quadros, tá, barrocos, na literatura barroca. Aqui você tem, nesse quadro de cima, um homem dormindo, né, e é como se fosse o sonho dele. No sonho dele você tem o anjo, que representa o divino, e a caveira, que representa aí o profano, né, que representa a morte, que representa a efemeridade da vida, tá? Aí a gente começa a se questionar, tipo, se a vida é efêmera, né, por que a gente fica fazendo algumas coisas? Então, para que estudar tanto? A vida é efêmera e tal. Por exemplo, para que gravar esse vídeo, né? Bem, ué, Você vai gravar esse videozinho? Ninguém vai não, sai fora. assistir, ninguém vai curtir. Grava sim! Ué? Grava esse vídeo, as fala pessoas sério, vão cara. gostar, Tá, as tudo bem, pessoas sai vão você também. compartilhar. Vou continuar gravando o vídeo. Então, tudo bem. Então, entendendo mais ou menos aqui como é que funciona esse conceito de literatura barroca, né? Como é que a gente pode entender isso daí, a gente vai falar agora rapidamente sobre os autores, tá? Então, bem, pessoal, esse é o vídeo 1, espero que você tenha gostado. A gente vai dar continuidade, tá? Tem o vídeo 2 e o vídeo 3, beleza? Não deixe de assistir o próximo vídeo, ok? Até o próximo, valeu, fui!